pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, o programa de hoje está realmente imperdível, confere aí. Temos uma entrevista com o Marcel Girão sobre a criação da DPMA, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. O Dr. Márcio Vasconcelos conversa com a gente e tira todas as dúvidas sobre quimioterapia em cães e gatos. E a pedidos, nós vamos reprisar a matéria que fizemos com o Dr. Daniel Couto sobre carrapatos. E ainda tem Meu Pet é Lindo. E olha, o repórter Fuinha só vai estrear em outubro, mas ele já está trabalhando muito, né não, Fuinha? Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi que alguns alimentos você pode dividir com seu cão, mas com alguns cuidados. Fui! Eu não disse que ele está trabalhando? Olha, a estreia do Fuinha é em outubro e vocês não podem perder. Agora vamos para o intervalo e a gente volta com mais novidades. Até já! Gente, eu estou aqui com o Marcel Girão, que é nosso parceiro aqui na TV Pet Show. Sempre que a gente procura o Marcelo, ele nos recebe com muito carinho, muita disponibilidade. E hoje, para nós que amamos os animais, que defendemos, o Marcel tem uma grande novidade para a gente. Conta, Marcel, o que é que tem de novo aqui? A grande novidade é a Delegacia do Meio Ambiente, né? A DPMA, Delegacia de Proteção do Meio Ambiente. Marcel, e por que teve a necessidade de ser criada uma delegacia do meio ambiente? Catuxa, aqui no estado do Ceará a gente sabe que tem um alto índice de homicídios. Então as delegacias elas são sobrecarregadas com atendimentos aos humanos. Então sempre que a gente que ama e que defende os animais, que vai a uma delegacia para abrir um BO, um TCO, a gente tinha uma dificuldade muito grande porque a prioridade era sempre dada aos humanos. E não que os humanos não tenham que ter sua prioridade, mas foi por isso que a gente foi solicitar uma delegacia especializada para crimes ambientais, para a gente poder relatar os nossos crimes aos animais. Marcel, quando a gente fala de uma conquista para os animais, a gente imagina logo que teve todo um processo, que foi uma luta. Isso. Acredito que você tenha participado desse processo. Fala pra gente como foi, até chegar realmente à criação da delegacia. Exatamente, Catuxa. Foi uma luta muito grande, uma luta em que vários protetores estiveram presentes, uma luta em que eu estive presente também. A gente teve o nosso primeiro momento físico presente com o delegado André Costa, de Segurança do Estado do Ceará, ano passado, em que a gente solicitou, a gente colocou para ele essa necessidade que a gente tinha, porque defendia os animais. Nesse ano de 2018, a gente conversou com o secretário Arthur Bruno, do Meio Ambiente, que ambos nos receberam muito bem, e já conversaram com o governador Camilo Santana, que foi quando ele assinou, e dia 20 de agosto, a Delegacia do Meio Ambiente, a DPMA, ela entrou em vigor, e já está trabalhando, já está recebendo vários casos lá para poder tratar e defender os nossos animais. Eu já ia perguntar, foi 20 de agosto, já teve muita ocorrência? E, infelizmente, Catuxa, só eu já estive lá 3 vezes. A primeira foi um caso em que houve umas matanças dos gatinhos, uma matança generalizada. A segunda foi um caso de abandono de animais. E o terceiro foi um caso que já destruíram e queimaram o abrigo do Lar Tintim. Foi agora, recente. Exatamente, recentemente, né? Destruíram lá e ainda queimaram as árvores que estavam lá dentro do abrigo também. Fizeram questão de queimar tudo. Gente, isso foi muito triste. Demais. Mas o caso vai ser resolvido? Como é que já tá as investigações? A gente conseguiu pressionar para que fosse aberto o inquérito, porque é importante saber que só o BO ele não tem muita significância, ele só serve como estatística dos dados, mas quando você abre o TCO, você já vai abrir uma investigação. Então a investigação já foi dada início e a gente já está com esse inquérito e se Deus quiser, eu confio na polícia, até porque o próprio delegado, ele é uma pessoa que também tem sensibilidade, ele tem uns gatinhos adotados na ONG que eu faço parte, por coincidência, né? Então é uma pessoa que tem sensibilidade para estar onde está, ocupando o cargo de delegado da Delegacia do Meio Ambiente, está dando toda a atenção sempre que a gente vai procurar. Marcel, e qual é a área de atuação? É Fortaleza e região metropolitana? Pronto, a área da Delegacia do Meio Ambiente é toda a região metropolitana, Fortaleza, Maracanaú, Eusébio, Calcaia, toda essa grande região por aqui. E como é que eu faço? Qualquer cidadão pode denunciar? Pode sim, qualquer cidadão pode denunciar. A Delegacia do Meio Ambiente, ela fica ali pertinho da Borges de Melo, por trás da Polícia Federal, no COD, Complexo de Delegacias. Lá ao lado da Delegacia do Idoso, lá tem a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente também. A pessoa pode se dirigir pessoalmente lá ou pelo telefone também, que vocês vão estar acompanhando aqui na tela.
E que tipo de denúncia eu posso fazer? São crimes ambientais e crime contra os animais? Isso, Cartucho. As denúncias são de crimes ambientais. A Lei 9.605/98 trata sobre isso, os crimes à fauna e à flora, aos animais, às árvores, à natureza, qualquer tipo de crime que se enquadre em relação à natureza, aos animais, você pode levar lá e encaminhar para a Delegacia do Meio Ambiente que a gente vai dar prosseguimento. E animais também silvestres, se houver tudo? Exatamente. Animais silvestres, inclusive, é uma das principais denúncias, né, que a gente recebe enquanto protetor, também animais silvestres. O próprio BPMA, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, tem feito um trabalho excelente, né, sob o comando do Coronel Mota, que tem sempre dado apoio para nós, que trabalhamos mais próximo dos animais domésticos, mas eu vejo sempre eles trabalhando e atuando com os animais silvestres também. Marcel, olha, muitíssimo obrigada. Em nome da TV Pet Show, eu queria que você assumisse o compromisso com a gente de sempre estar nos informando de tudo que está acontecendo, tudo de bom e também não bom para a gente poder denunciar. E eu gostaria que você encerrasse falando da importância, como as pessoas podem participar desse processo de estar fiscalizando e protegendo os animais. Exato. Eu agradeço ao seu carinho, ao seu pedido de parceria. Pode deixar que a minha missão de vida é cuidar dos animais, é defender os animais, porque eles não falam por si, eles precisam que tenha alguém que fale por eles, e nada melhor do que alguém que tenha eles no coração para falar por eles. Então, se caso você queira fazer alguma denúncia, você já pode entrar no telefone 3101-3545, que é o telefone do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, ou então no 3487-8532, que é o telefone da AGFIS, a Agência de Fiscalização também, que é um órgão municipal. Por esses dois telefones você já pode fazer a sua denúncia. Sempre importante lembrar que as pessoas têm que ter fotos, vídeos ou no mínimo alguma testemunha para que quando chegue na delegacia tenha condições mínimas de o delegado abrir um inquérito, porque o delegado precisa de um mínimo de indícios para poder abrir um inquérito e dar prosseguimento naquela situação. Entendi. Marcel, mais uma vez, muito obrigada. E olha, não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o Dr. Márcio Vasconcelos sobre quimioterapia em cães e gatos. Até já! Gente, eu estou aqui com o Dr. Márcio Vasconcelos, que é especializado em oncologia. Dr. Márcio, como é que vai o senhor? Eu estou bem, muito obrigado. Olha, para quem está lembrado e acompanha a TV Pet Show, a gente já esteve aqui antes na Vet Clinic com entrevista falando sobre a oncologia, porque muita gente pediu as especialidades que a gente vem mostrando aqui na TV Pet Show. Doutor, quando a gente fez a entrevista, choveu de perguntas falando sobre a quimioterapia. O senhor até deu uma pincelada, mas a gente recebeu muitas perguntas porque eu acho que é um assunto muito novo na veterinária, acho que principalmente aqui no Ceará. Então a gente selecionou algumas e estamos aqui para tirar essas dúvidas com o senhor. Que maravilha, vamos lá. Doutor, então primeiro dá uma pincelada do que é a quimioterapia, por que os animais precisam fazer? Essa é eu agradeço mais uma vez, né, e assim, fico feliz por ter surgido essas inúmeras perguntas, né? Até mesmo porque, como eu já falei no momento anterior, na outra ocasião, nós temos uma casuística muito grande de pacientes, eu estou falando de cães e gatos com câncer, e a quimioterapia, se nós formos entender o tripé do tratamento oncológico, existe a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Esse é o tripé básico, além de outras alternativas. E a quimioterapia realmente, as pessoas têm um certo receio da quimioterapia, algumas dúvidas, principalmente em cães e gatos. A gente tem muita coisa que traz da medicina humana para dentro da veterinária e aí as pessoas têm aquela imagem, né, de que quimioterapia é ou não é uma coisa boa ou ruim. Então, quimioterapia não é nada mais, nada menos do que um conjunto de medicamentos ou fármacos que são utilizados para combater células neoplásicas ou a proliferação dessas células neoplásicas num organismo vivo. Isso é o básico do que é um tratamento quimioterápico. E quais são as situações? Todo tipo de câncer o senhor faz a quimioterapia ou não? Como é que funciona? Não são todos os tipos de cânceres, né, na verdade, ou tumores que necessitam de quimioterapia, né?
Existem alguns tumores que são mais responsivos à quimioterapia e aí sim, nós devemos empregá-la, por quê? Porque já existem pesquisas que comprovam trabalhos ao longo de anos e anos e anos de que aquele tumor é responsivo à quimioterapia. Por exemplo, pacientes, cães, gatos com linfoma, né? Nós temos taxas de resposta que giram em torno de 80%, 90% só com o tratamento quimioterápico. Isso é excepcional, isso é maravilhoso, né? Então, assim, é todo paciente que nós empregamos quimioterapia? Não. Como eu disse, existem determinados tratamentos onde a cirurgia é mais empregada e ela por si só pode ser curativa, a radioterapia, outras modalidades, e uma delas é a quimioterapia. Então, nós temos limitações também. Não é todo tumor, lógico, que se emprega a quimioterapia. Doutor, nós recebemos de várias pessoas essa pergunta. Quando se fala em quimioterapia, nos humanos, a gente pensa logo nos efeitos. Vai cair cabelo, vários efeitos que acontecem. Nos animais também tem esses efeitos? Essa é uma boa pergunta, porque como eu já falei, muitos tutores, eles preferem fazer cirurgia ao invés de realizar quimioterapia. Muitas vezes nós precisamos da cirurgia e um tratamento adjuvante com quimio. E um dos grandes medos dos tutores são os efeitos da quimioterapia. O que pode apresentar? O que o meu animalzinho vai ter de efeito colateral? Um deles que as pessoas normalmente perguntam é se o animalzinho vai perder o pelo. Sim, existem algumas raças... Eu tinha essa curiosidade. Isso. Existem algumas raças, principalmente animais de pelo muito longo, vamos dar alguns exemplos. Maltese, Shih Tzu, Lhasa, Yorkshire, animais de pelo longo de um modo geral. Esses animais, sim, têm uma predisposição maior a ter perda, né, de pelo. Mas isso eu quero deixar bem claro que após o término do tratamento, esses animais serão repilados, o pelinho volta a crescer. Isso também acontece com alguns gatos, inclusive perde até os seus bigodinhos. Isso também ocorre em gatos. Mas assim, doutor, e a nível sistêmico, o que nós podemos ter? Os efeitos eles são concentrados em dois momentos. Um físico e outro hematológico. O que seria? O que nós temos normalmente de efeitos? Náusea, vômito, né? Falta de apetite. E os outros efeitos normalmente nós encontramos, e são mais básicos, nós encontramos onde? Nos exames. Imunossupressão, ou seja, queda de imunidade. Mas eu quero deixar bem claro que quando a gente fala aqui de efeitos colaterais, de ter uma náusea, de ter um vômito, talvez ter uma diarreia, uma imunossupressão, nos animais esses efeitos são muito mais brandos do que em seres humanos. Algumas estatísticas demonstram que apenas 5 a 10% dos cães e gatos terão efeitos colaterais à quimioterapia. Olha que coisa maravilhosa. Em seres humanos, isso chega a 50%. Diferença. A diferença é muito grande. Então, por isso que nós sempre falamos que os tutores eles têm que vivenciar a quimioterapia. Não que não vai ter os efeitos colaterais. Sim, os efeitos eles podem vir, mas normalmente serão minimizados com um suporte adequado, seguindo as orientações que nós damos no pós-quimioterapia. Então, assim, fica tranquilo que os efeitos são algo, muitos deles previsíveis, e que nós conseguimos nos anteceder para, pelo menos, diminuir muito o efeito da quimioterapia para os cães e gatos. Doutor, há casos de contraindicação? Há casos sim, né? E isso é uma coisa que nós nos debatemos muito, né? E assim, quando nós vamos tomar uma decisão de realizar quimioterapia num paciente, alguns fatores são levados em consideração, né? O score corporal, qual é a condição que aquele paciente se encontra, o estado imunológico, a própria idade do paciente, isso a gente leva em consideração. Quero deixar bem claro, não é porque ele é um pacientezinho idoso que o animal não possa fazer a quimioterapia. Era outra pergunta que tinha para o senhor, se valia a pena fazer em animal idoso. Sim, vale muito a pena. Contanto que o paciente, o veterinário, junto com o tutor, esclareçam muito bem dos possíveis efeitos, restabeleçam uma condição fisiológica do paciente satisfatória para que ele possa receber a quimioterapia adequada, sem grandes intercorrências. Então, assim, mas existe? Existe. Isso é um conjunto
que o veterinário avalia e vê se tem ou não condições daquele paciente receber. E quando eu falo condições, nós estamos falando de condição paciente e da própria doença, porque infelizmente, alguns animaizinhos já chegam para nós com a doença num estágio muito avançado, onde nós sabemos que mesmo a quimioterapia, que seria um tumor até responsivo, numa fase inicial, a quimioterapia não terá mais um efeito desejável que traga qualidade de vida, uma maior expectativa. Então, muitas vezes a gente pondera isso, vê um tratamento paliativo e aquilo que é melhor naquele momento para aquele paciente. Doutor, tem uma pergunta que foi a campeã e eu vou ser bem direta. Sim. É caro, doutor, quimioterapia? As pessoas normalmente perguntam se um tratamento de quimioterapia é caro. Olha, tratamento de quimioterapia, de um modo geral, ela não é cara, né? Assim, nós trabalhamos com medicamentos de alta complexidade, né? O que é classificado a quimioterapia, mas nós temos a vantagem que na veterinária nós trabalhamos com animais dos mais variados pesos e tamanhos. Então, lógico, isso vai depender de quê? Qual é o tipo de tumor que o animal tem? Qual é o protocolo que vai ser utilizado de quimioterapia? Nós temos protocolos de quimioterapia com um medicamento, com 2, com 3, ou às vezes até com 4 medicamentos. E isso vai depender do tipo de tumor. Com que frequência se faz essa quimioterapia? Lógico, e o fator tamanho, peso do paciente, né? Porque, lógico, quanto maior o número de medicamentos e quanto maior o peso, ou seja, maior o volume que ele vai receber, vai existir um custo para isso. Mas, de um modo geral, quero deixar claro para todo mundo que tratamento de quimioterapia ele não é caro. Lógico, porque o tratamento de quimio não envolve só a administração do medicamento, ele envolve a monitoração. Não se pode fazer um acompanhamento de um tratamento que está de um paciente com câncer realizando quimioterapia sem os exames complementares. Eu estou falando de exames de sangue, uns exames de imagem complementares para acompanhar a evolução, que às vezes você precisa ali em algum momento mudar o protocolo do paciente. Então isso, de uma certa forma, esse agregado complementar de exames, no contexto geral, pode tornar um pouco mais oneroso. Mas, desmistificando o que muitos me perguntam, quimioterapia não é caro. Nós temos quimioterápicos muito baratos, né, que têm efeitos excepcionais nos animais, que nós fazemos uso e assim, os proprietários podem ficar tranquilos que tudo é uma questão de conversar, ver o melhor protocolo para aquele paciente. Às vezes, realmente, nós temos protocolos muito bons, um pouquinho mais caro, mas tem sempre uma alternativa viável para se tratar aquele paciente com preços bem acessíveis. Doutor Márcio, eu queria agradecer o senhor mais uma vez. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas se o senhor permitir, estiver disponível, a gente volta outras vezes, porque vão surgir muitas perguntas, é um assunto que tem muita curiosidade. Mais uma vez, muito obrigada. E olha, no próximo bloco, não sai daí, porque a gente tem uma entrevista com o Dr. Daniel Couto sobre carrapatos. Eu estou aqui com o Dr. Daniel Couto e eu vou explicar para vocês por que a gente correu atrás do Dr. Daniel de novo. Na entrevista passada que nós fizemos sobre os cuidados com os pets, o Dr. Daniel mencionou sobre o carrapato e as doenças do carrapato. Então a gente teve uma chuva de mensagem pedindo para que o doutor aprofundasse nesse assunto, que eu acho que na verdade é a dor de cabeça de todo mundo que tem animal em casa, não é verdade, doutor? Exatamente, 70% dos atendimentos clínicos estão relacionados às doenças do carrapato. Dentre elas, a gente pode destacar a Ehrlichia, Babésia e Anaplasma, que são doenças transmitidas pelo carrapato. Eu não conhecia essa última. Anaplasma. Como é que a gente sabe a diferença? Só com exame, doutor? Só com exame, só com exame. Só com exame. Doutor, e como é que eu reconheço que o meu animal está com a doença do carrapato? Se ela for sintomática, o animal vai apresentar
um quadro de inapetência, não vai querer se alimentar, o animal vai ficar paradinho, o animal vai ter febre. Como é que um leigo vai perceber se o animalzinho está com febre? Ele vai pegar e vai colocar a mão no narizinho dele. Se tiver ressecado, é um sinal de febre. Normalmente, você não vai pegar no cão e o cão vai estar suado. O cão ele vai ter a troca de temperatura dele ou pela língua ou pelo nariz. Como você não vai estar puxando a língua do seu cãozinho, você põe a mão no narizinho. Se tiver ressecado, pode ser um aviso que o animal está com febre. Lembrando que a temperatura do cão é diferente da temperatura do ser humano. Do ser humano é 36,5, do cão é 38,5. O normal. O normal. Então, para ele estar com febre... Para ele estar com febre, ele estaria acima de 39. Doutor, eu já tive uma Golden que ela teve erliquiose 2 vezes. A primeira ela ficou nesse estado que não queria comer, mas na segunda vez ela teve sangramento. Por que acontece esse sangramento? Foi muito forte mesmo. O que acontece é o seguinte, os níveis normais de plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação, varia de 200 a 500 mil. Quando o cão tem a doença do carrapato ou as doenças do carrapato, as plaquetas diminuem drasticamente o seu número. E se baixar de 50 mil, o animal pode ter um sangramento espontâneo pelo nariz. E esse sangramento pode causar uma hemorragia maior, causando até a morte do animal por perda de sangue. Correr para a clínica. Procurar o médico veterinário o mais rápido possível. Doutor, é verdade que é um carrapato só para transmitir a doença? Se esse um carrapato tiver os parasitas no seu intestino e aí passar para o animal durante a inoculação, lembrando que quem transmite a doença é o carrapato fêmea, não é o carrapato macho. O carrapato fêmea é aquele que fica gordinho, cheinho, repleto de sangue. O macho é aquele magrinho, cheio de patinhas, que caminha bem rápido. Tá? Então, se tiver com carrapato fêmea e esse tiver com parasita dentro, um carrapato só pode transmitir a doença. Como o seu cão também pode ter 40 carrapatos e não ficar doente. Doutor, uma coisa que eu fiquei curiosa, na entrevista passada, o senhor explicou como a gente tira. Eu queria que o senhor falasse mais uma vez do detalhe de não puxar. Isso é muito importante. Ao avistar um carrapato no cão, quase todas as pessoas vão logo tentar tirar o carrapato com pena do cãozinho. Como é que funciona? O carrapato em cima do animal, você não deve puxar de uma vez, você deve girar para que ele possa sair inteiro e ele tenha um aparelho bucal, tá? Se você simplesmente puxar, ele vai machucar o animal e ele pode contaminar o animal na hora. Então tem que ser girado para que ele possa sair inteiro e não venha machucar o animal. E aí não esmagar. Lembrando, o carrapato fêmea não pode ser esmagado, porque se for uma fêmea ovada, você vai estar liberando os filhotinhos de carrapato, que pode chegar a 3.000 filhotes. Doutor, e no ambiente, como é que eu faço para cuidar do ambiente para ele não ter carrapato? O ambiente é muito importante, porque o carrapato ele pode hibernar. Então, um exemplo claro, você tem uma casa, um jardim, você levou esterco de gado para sua casa, e normalmente esterco de gado no Nordeste, existem ovos de carrapato não eclodidos. Quase toda vaca no Nordeste, as produtoras de esterco, tem carrapato. Tá? Quando se leva o esterco para casa e vai aguar, 15 dias depois, os ovos de carrapato estão eclodindo. E você vai se perguntar, de onde é que tem carrapato na minha casa se nunca teve um cão? Do esterco que você levou. E aí o que é que o senhor aconselha? Eu acho que lá em casa deve estar cheio, porque eu tenho planta de todo jeito. Eu vou falar aqui como ex-estudante de agronomia, tá? O que é que eu posso fazer para não levar um carrapato para minha casa? Posso fazer a opção por humus de minhoca, por bagana bem curtida, que são as plantas misturadas ao esterco a uma alta temperatura, que mataria o carrapato, ou por adubo químico. Usando qualquer uma dessas 3 opções, eu evito carregar ovos de carrapato para casa e levar o carrapato para o ambiente. Doutor, agora para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse qual é o tempo que a gente deve usar o carrapaticida no animal. Nós temos diversas opções para trabalhar como carrapaticidas seguros. Hoje em dia temos os comprimidos que tem no mercado, que garantem 30, 35 dias ou 90 dias contra carrapato. Temos os sprays também específicos para combater. Então varia muito. Os produtos que tem no mercado hoje em dia variam de 30 a 90 dias de proteção contra carrapato. É essencial. Não espere o carrapato chegar.
faça a medicação antes do carrapato, porque senão o problema pode já estar instalado e você vai acabar gastando muito mais tratando a doença do que prevenindo. Doutor Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos socorrer. Eu acho que todo mundo ficou muito satisfeito, porque eu realmente não sabia da maioria das coisas que o senhor explicou pra gente. E aí, gente, gostaram do programa? Olha, quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e manda aqui, ó, para o nosso WhatsApp. E não esquece que o nosso encontro é sempre aos sábados, às 9h30, aqui na TV Ceará, com reprise toda quinta, às 13h25. E não sai daí, porque coladinho com a TV Pet Show tem a Ian Gomes com o programa Viver Mais. Um beijo e até a próxima!